Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa última palestra dominical do ano. Que bênção estarmos aqui todos reunidos. Foi um ano maravilhoso, um ano repleto de bênçãos, nossa casa firme e forte com todos vocês, todo mundo que está assistindo aqui, a gente também, todo mundo participando. Foi um ano maravilhoso. A gente só quer agradecer todas as bênçãos recebidas e agradecer também todos os livramentos, né? Porque a gente nem imagina quantos livramentos nós temos. Os nossos mentores trabalham. Chega no final do ano também precisar das festas, de férias, né? De tanto que eles nos ajudam, tanto que eles estão do nosso lado sempre, nos protegendo, nos abençoando. Então, querida, vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer muito de estarmos aqui, essas equipes espirituais maravilhosas, que estão nos doando esses fluidos de amor, esses fluidos de cura. Eles estão aqui há muito antes de nós chegarmos, preparando esse ambiente para nos doar todas essas energias maravilhosas, energias positivas que todos nós estamos recebendo e que nós só temos a agradecer. Agradecer por esse ano, agradecer por esse dia, por essa oportunidade de aprendizado, por estarmos aqui todos juntos e que todos nós consigamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Graças a Deus. Hoje, o nosso palestrante é o nosso querido Fábio Dionísio. Aliás, hoje, né, nossa última palestra do ano, fomos brindados primeiro com o Antônio, com essa música maravilhosa, né, que nos brindou, com essa música que nos harmonizou, né, gente, ao ambiente, foi lindo, maravilhoso. E agora o Fábio, que está aqui mais uma vez conosco, todo mundo conhece ele, escritor, palestrante, professor, fundador da editora Dionísio, dirigente da Casa Espírita Recanto de Luz Sheila. É isso? Bom, obrigada. Seja bem-vindo, Fábio. Ah, e depois, ele trouxe os livros. Gente, olha a quantidade de livros que o Fábio já tem. Assim, escritor, quem quiser depois adquirir os livros, quando terminar a palestra, tá bom? Seja bem-vindo, Fábio. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui de novo, mais uma vez, e conto com a paciência de vocês. Na verdade, isso é a última publicação. São dois livros sobre Pedro, que um esgotou e eu não trouxe. E eu os escrevi em 2015, para dizer a verdade. E algumas vezes até no hospital, para dizer a verdade, né? Escrevendo sobre ele. Depois eu acabei não publicando, fiz outras coisas, acabei publicando outros livros. Pedro, ele começou comigo por causa de algo que eu não conseguia entender, né? E principalmente no meio espírita, porque no meio católico ainda ele é muito bem visto porque é considerado o primeiro Papa, certo? Mas no meio espírita a gente só lembra das 3 negações. Pedro não foi que negou Jesus, né? E já antes dele, eu tinha escrito sobre Sheila, sobre a veneranda irmã Sheila, que era outra que eu não conseguia entender, porque Cargas d'Água não tinha uma biografia. E aquilo que estava publicado tinha muita inconsistência. O modo como ela desencarnou na última vez tem 5 versões, para você ter uma ideia, né? E aí eu falei, eu vou escrever. E Pedro foi por causa disso. Eu falei, eu acho que ele é injustiçado. Acho que é injustiçado, principalmente por nós católicos, né? E hoje eu estou escrevendo, não está pronto, vai demorar um pouco, outro injustiçado, que é José, pai de Jesus, né? Que ninguém fala nada sobre ele, parece que ele nunca existiu, né? E esse é o motivo. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Ele negou 3 vezes Jesus, certo? E nós o crucificamos. Fisicamente ele foi crucificado, mas nós o crucificamos até hoje. Quem não negou Jesus hoje, pelo menos uma vez? Todos nós. Nós não fazemos o que Jesus recomenda, certo? Nós já acordamos de manhã não lembrando exatamente o que ele nos disse que era melhor fazer, né? Para o nosso bem, inclusive, não porque a gente tem que seguir ordens do mestre amado, mas é porque ele falou, quer ser feliz?
faça isso que eu estou lhe dizendo, né? Tanto que eu falo que o Evangelho, na verdade, foi o primeiro manual de autoajuda que foi escrito. Não foi por ele, mas pelos evangelistas, né? Ele sabia que a gente não ia se santificar, mas ele fala assim, mas vamos parar de ter tanta dor, né? Perder seus inimigos. Por quê? Para a gente não ter uma obsessão básica de coisa, não é verdade? Né? Vai e não peques mais, para não ter que ficar fazendo expiações, resgates e outras reencarnações. Faça o melhor que você puder, faça aos outros o que gostarias que vos fizessem. Então a gente renega, na verdade, porque nós não agimos dessa forma, né? Nos esforçamos, mas a gente ainda está muito longe do ideal dele. E basta alguém pisar no nosso calo para tudo se desmanchar de uma hora para outra, certo? Outra coisa também, basta entrar por aquela porta, nós já começamos a pecar. Não sei por que cargas d'água dentro do centro espírita tem um problema chamado milindre. Só acontece aqui dentro, lá fora não, mas aqui dentro acontece. Quando eu falo em qualquer instituição, né? E dentro de uma instituição, inclusive. Dentro de uma instituição, né? Se fosse lá fora, no mundo mundano, seria de outra forma. E foi esse o motivo pela qual eu tomei a decisão de escrever sobre Pedro, né? Eu gosto de fazer pesquisa, vocês sabem, e deu um trabalho muito grande, não foi fácil. Inclusive, com obras até da Igreja Católica, alguns prelados católicos, arcebispos que publicaram sobre Pedro. Como eu domino o italiano, então para mim foi muito fácil, né? E eu estive exatamente no ano que eu estava pretendendo fazer isso na Itália, e eu acabei comprando alguns livros, inclusive do próprio Vaticano, né? E fui montando. Pedro não parou depois que ele foi crucificado. Ele voltou para o mundo espiritual, né? E segundo Chico, através da Maria Dolores, a primeira coisa que ele pensou foi voltar no exercício do apostolado, né? Ele acorda num lugar maravilhoso, né? Deve ter sido um hospital espiritual. Ali descreve a cama toda branca, lençóis lindíssimos. Ele percebe que não tem mais nada, ele tinha sido crucificado, né? Inclusive de cabeça para baixo. E ele fala, onde estarão meus amigos? Né? Onde estarão todos aqueles que me precederam? Né? Paulo tinha ido pelo menos uns 2 anos antes dele, porque Paulo foi decapitado na via Ostiense, que vai para Ostia, na Itália, que é a parte portuária de Roma, em 64. Um acelerado chamado Nero acabou mandando decapitar, né? E o Pedro provavelmente morreu, desencarnou entre 64 e 67, não se sabe exatamente. Só que com as pesquisas que nós fizemos, eu acabei concluindo que deve ter sido em 67, véspera de Nero acabar o império dele, né? Porque ele acabou depois morto, né? Morreu em 68. Então, 3 anos antes, muita gente tinha precedido, porque inclusive Nero, durante 64 até 68, ele fez tabula rasa, ele matou gente pra caramba na Itália, ele incendiou Roma, e depois ele acusou os cristãos, lembrados, e aí ele perseguiu os cristãos. Foi por isso que Paulo morreu, e depois uma série de outros líderes morreram, e por fim Pedro, que tinha se tornado líder do movimento cristão em Roma, quando Paulo foi decapitado. Aí ele ouve uma voz melodiosa, vez um canto maravilhoso, ele está no hospital, voltei ao hospital, né? Ele ouve um canto maravilhoso, como se fossem anjos, ele descreve como se fossem anjos cantando, e alguém chega na porta do quarto, e era Jesus. Imaginou ser recebido por Jesus? Jesus algumas vezes recebeu e num caso veio buscar. O Chico, quem veio buscar foi Jesus. Carlos Bacelli, né? Do outro lado do espelho.
E Paulo, quando chegou lá, ele foi recebido, inclusive num lugar muito bonito, um campo, nem foi um hospital, e Jesus estava para receber. E Jesus entra aí, Pedro pula da cama e Jesus o abraça. Quem está descrevendo isso é uma psicografia de Chico, Maria Dolores, que descreve como foi a cena, né? Aí, como qualquer humano, começa a se queixar. Foi tão difícil, né? Aquele lugar é tão doloroso, é um caos, né? Cada dia que passa é um caos. Se naquela época, cada dia que passa, o caos aumenta, não parou de aumentar até hoje e continua. E amanhã vai ser um caos maior do que hoje. Não é verdade? Parece que não mudou, né? E fica aquela choramingando, né? Como todos nós fazemos, né? E ele fala: eu não quero mais me afastar de ti, ó Mestre. Eu quero permanecer contigo para sempre. Não quero voltar para aquelas paragens de dor, onde tem gente só louca, né? Que está fazendo tanta coisa. E o Jesus fala: fica esse local todo, inclusive ele olha, tem um jardim enorme, um lugar maravilhoso, né? Ele está na porta, então ele já viu lá fora, maravilhoso. Fica. Esse local são para aqueles que serviram a Deus. Para aqueles que serviram a Deus. E ele fala: mas eu não posso ficar. Jesus fala: enquanto houver uma pequena gota de dor nesse planeta, o meu dever é servir, né? Ele pede para que Jesus fique com ele e ele fique, né? E ele não quer sair mais daquele lugar. E Jesus se afasta. Se fala assim: nós nunca estivemos longe um do outro e nem estaremos longe um do outro. Fique e descanse. Eu vou para o meu dever. Aí Pedro cai na ficha, né? Cai a ficha. E grita: ô mestre, eu vou com você. Aí os dois saem em direção aonde? Ao planeta Terra. Eles voltam para o planeta Terra, no mundo espiritual, né? Não necessariamente eles vêm fisicamente, que eu falo, espiritualmente para cá. Jesus não precisa disso, né? Mas ele quis dizer que ele continuou no seu trabalho como apóstolo, depois Pedro, né? Ele continua com o seu trabalho e está até hoje. Até 1936 nós não tínhamos tido notícias dele, de Pedro. Humberto de Campos, repórter inveterado, desencarna, né? E no mundo espiritual ele continua a ser repórter, né? Tanto que um dos livros dele é Crônicas de Além Túmulo, né? E depois ele escreve outros livros, sempre com o mesmo objetivo: fazer crônicas, fazer entrevistas, inclusive uma com Jesus e João, ainda por cima, né? Nós sabemos que Jesus nasceu 5 anos antes do que realmente é dado como início da era cristã, por um erro de um parente meu, inclusive. Um frei chamado Dionísio, né? No século IV, mais ou menos, ele errou as datas. Ele converteu o calendário romano para o calendário cristão e errou em 5 anos. Devia ter feito o que eu faço de vez em quando: tomo uma taça de vinho e aí acabou errando a data, né? E nós sabemos isso por causa do Humberto de Campos também, porque Jesus, conversando com João, ele pergunta: lembra quando estivemos lá no planeta Terra, né? No Borda? Ele falou: claro que eu lembro, foi naquele ano do calendário romano, 754 do calendário romano. Inclusive o Frei Dionísio, né? Ele tinha cometido um erro de 5 anos, né? Que na verdade não é menos 5, né? Não é 5 antes de Cristo. Nós devíamos ter começado pelo 0, né? Mas nós começamos a contar pelo ano 5, né? Do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E Humberto de Campos, no Crônicas de Além Túmulo, faz uma entrevista com Pedro. Parece ele nem sabia que era Pedro, depois que ele soube que era Pedro. E ele descreve essa entrevista. Ele veio Humberto de Campos veio para uma reportagem aqui na Terra,
estava acontecendo o segundo congresso eucarístico da Igreja Católica Apostólica Romana, né, em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E haviam todas as solenidades, esperando os prelados, esperando os bispos, os cardeais, a nata da sociedade naquela época, isso era 1936, e Humberto está lá. Ele quer fazer uma reportagem a respeito desse segundo congresso. Ele estava na Praça Raul Soares, não sei como eu lembrei, mas eu lembrei que era na Praça Raul Soares. Aí ele vê um judeu caminhando, e um judeu vestido tipicamente como um judeu daquela época, né? E ele falou: o que um judeu está fazendo aqui no segundo congresso eucarístico da igreja, né? Aí ele chega e fala assim: você é judeu? Sim, sou judeu. Eu nasci, ele não falou Galileia, eu nasci na Palestina há muitos séculos atrás. E qual é teu nome? Humberto pergunta. É Pedro. E ele olha, o apóstolo, e numa simplicidade enorme, numa humildade enorme, porque Pedro foi muito humilde, muito simples, né? Principalmente depois do desencarne de Jesus, ele fala assim: eu sou o apóstolo. Aí ele começa a fazer entrevista com Pedro. Ele pergunta: o que está escrito no Evangelho reflete realmente aquilo que aconteceu naquela época? Isso é muito importante para nós. Ele diz: sim, biograficamente, todos os fatos que foram relatados são a pura verdade. Não é necessário fazer nenhum retoque. Nenhum retoque. E ele pergunta depois: você veio trazer alguma mensagem ou mensagens do Mestre para nós? Aí Pedro olha para ele com uma cara esquisita, para assim: eu passei de um humilde pescador da Galileia, como homem e como discípulo do Divino Mestre, eu não tive a fé nos momentos necessários. Quem sou eu para trazer uma mensagem do Mestre? Ele que ama a todos igualmente. Eu não tenho nenhum motivo para tanta honraria como aquelas que vocês me dão. Dá para a gente sentir vergonha, né? A gente faz uma reflexão interna e a gente faz sentir vergonha. Olha a humildade com que eles colocam. Mas ele coloca realmente humilde. Não que ele tenha feito como nós fazemos muitas vezes, colocar uma máscara. Agora eu sou humilde, estou no centro espírita, mas eu sou humilde. Não, é simplicidade. Aí ele continua a fazer pergunta, Humberto de Campos, né? Mas você veio para as solenidades aqui do segundo congresso eucarístico? Para que congresso eucarístico? Responde Pedro. Não, eu vim ver a obra. Eu vim ver a obra do Evangelho fundada e liderada por Ismael, filho de Abraão e Agar. Vocês lembram que Sara não podia ter filhos e ela tinha uma serva. E Abraão teve o primeiro filho com Agar, que era a serva. Quem é? Nosso Ismael. O nosso Ismael. Exatamente. Depois ele teve Isaac, né? Ele teve outros filhos com a própria Sara, e depois com uma outra senhora, que ele teve mais filhos, né? Mas olha quanta informação em algumas poucas linhas. Por exemplo, ele ratifica a validade biográfica e histórica e de tudo aquilo que Jesus fez, porque ele também fala isso. Todas as obras que Jesus fez estão refletidas corretamente no Evangelho. Tem muito mais coisas, mas aquilo que foi refletido. Fala que Ismael, nosso querido Ismael, foi filho de Abraão. Olha quantas coisas interessantes. E eles fazem isso, a espiritualidade faz isso. Coloca aqui uma coisinha ou outra, né? Tá como se fosse um conto, né? Uma crônica, né? No caso é uma crônica, não um conto, e nos dá todas as informações.
Aí fala, mas você não viu? Aí ele mostrou as igrejas pomposas, cheias de ouro, as praças repletas de ornamentos, flores, todos os padres, todo mundo recepcionando, né? Os carros finos da época, né? 35 tinha alguns bigodes, provavelmente, né? Os Ford bigodes. E ele fala, não, eu vim para ver o Evangelho que foi implantado por Ismael aqui na terra, junto aos pobres e humildes e sofredores. Não estou preocupado com essas ostentações mentirosas. O próprio Evangelho condena a igreja. E é verdade, porque a igreja não seguia, né? Sinceramente não segue até hoje, né? O próprio Evangelho, né? E aí faz a última pergunta, porque Pedro já estava para ir em direção à periferia, em direção de que estão os sofredores, né? Aqueles que ele veio visitar para ele conhecer o trabalho que estava sendo realizado pela falange de Ismael. Ele falou, tem o que nós poderíamos fazer para mudar tudo isso? Aí Pedro olha para ele com muita compaixão. Essa parte final me emociona mesmo. Ele olha com muita compaixão, não responde e começa a andar. Se ajoelha, amarra a sandália e continua o caminho. Lembram de Sandália do Pescador? Morris West, com Anthony Quinn? Ele deu uma resposta, um ato que, puxa, isso tem que permanecer em nossas mentes o tempo todo. Olha a humildade do pescador. Ele se coloca na humildade, amarra a sandália e segue, né? É emblemático, eu acho extremamente emblemático essa resposta. Então, na verdade, ele continua nativa e continua fazendo tudo. Teve uma outra coisa interessante, que foi uma pergunta que ocorreu durante essa reportagem do Humberto de Campos, que ele falou assim, é conhecido vossa desinteligência, tá? Palavra bonita, né? Vossa desinteligência com Paulo no começo do cristianismo. Isso é verdade, né? Fala, de certa forma, sim, ele responde. Mas Paulo estava com toda a razão. Se ele não tivesse sido incisivo na época, nós teríamos criado uma aristocracia injustificável no movimento cristão. E Emmanuel que comenta que se isso tivesse acontecido, tinha se acabado o cristianismo. Não existia o cristianismo ainda naquela época, mas tinha se acabado o cristianismo. Existíamos do caminho. Nós teríamos virado uma seita judaica e desaparecido como muitas seitas judaicas desapareceram. Mas uma frase, e olha quanta coisa, quanta riqueza foi dita aí, né? Essa desinteligência não significa que havia um problema entre Paulo e Pedro. Paulo e Pedro se amavam. Um gostava muito do outro. Quando Paulo, eu acho que intuitivamente, é um excelente médico, nem sei se era intuição ou se o protetor dele já tinha avisado que ele estava muito prestes a terminar e concluir sua tarefa aqui no planeta, ele chama Pedro para vir para Roma. Isso Pedro devia ter uns 60 anos, já era de idade. Principalmente naquela época, 60 anos representava um fardo. E a vida de Pedro não foi fácil, não foi nada fácil. E Pedro vai com a família, vai com a esposa, não sei se foi com os filhos, mas foi com a Lídia. Lídia é o nome da esposa, que também não existe escrito em lugar nenhum, exceto nós, que somos espíritas, temos esse conhecimento. Que ele foi casado, a gente sabe que foi casado, ele também teve sogra. A sogra chamava-se Safira. Safira,
A minha chama-se Cida, viu, Cida? A minha chama-se Cida. E ele teve 2 filhos. Quem trouxe isso foi Roque Jacinto, num livro sobre Pedro. E o Roque, ele tinha uns negócios aí com os espíritos, né? Ele nunca comentava direito, mas ele recebia muita informação da espiritualidade. Eu sei que eu conheço a esposa, que ainda está aqui entre nós, né? Lá em Diadema, do Fabiano de Cristo. E ele conta que, na verdade, Pedro teve 2 filhos. E foi casado, chama-se Lídia, e tinha uma sogra chamada Safira, que Jesus curou. Por sinal, vocês estão lembrados que Jesus vai lá e cura a sogra, né? E... Único. Hã? Único, cuida da sogra. O meu mentor está cuidando da minha sogra, que ela está muito mal, e está cuidando. Eu penso que o Honório fala, isso é que eu falo, mas é verdade, ele falou isso ontem para mim, através do médium, ele falou, através do médium, obviamente. E então ele vai para Roma. Quem cuida de arranjar uma casinha do Pedro é Paulo. Quem cuida de arrumar toda a parte de mobília, acertar o alimento, tudo é Paulo, né? Então não existe realmente essa briga que muitos falam que houve e que eles acabaram se separando, Paulo e Pedro, porque na verdade não, eles se gostavam muito. E Paulo, inclusive nas cartas, nas suas epístolas, em Gálatas e em Coríntios, ele fala muito do Pedro e fala como líder do movimento cristão, né? Ele fala que quando, em Coríntios, ele comenta que quando ele voltou do seu exílio, porque Paulo, quando no caminho de Damasco, ele recebe, na realidade, a visita de Jesus, né? Ele acaba ficando cego, inclusive temporariamente, e quem cura é o cara que ele queria matar, porque ele foi para Damasco buscar Ananias, e foi Ananias que curou ele da cegueira. Olha que coisa interessante, né? E ele comenta que quando ele voltou do deserto, que ele passou 3 anos refletindo e estudando os evangelhos, já existia evangelho, nós sabemos que já existia evangelho, e tudo isso está onde? Paulo e Estevão, que é de Emmanuel. Eu nunca saio de Chico, nunca mesmo, porque a gente está no terreno firme, a gente sabe que o que está escrito lá é válido, né? E ele recebeu de Gamaliel os primeiros escritos de Mateus, e ele estudava, ele estudou um evangelho que na época eram os escritos, eram os papiros, né? E de pele de carneiro, coisas desse tipo. Muitos materiais eram utilizados para fazer os papiros, inclusive madeira, não é só pele de carneiro. E volta e ele fala assim: eu preciso encontrar Pedro, porque eu não quero começar o meu apostolado, porque ele já sabia que ele tinha um trabalho a ser realizado, sem consultar o nosso líder. Olha o respeito. E vai até Jerusalém, no caso, e se encontra com Pedro. Até teve aquela dificuldade toda, coisa e tal, se não fosse Barnabé, nem ia ser recebido, porque todo mundo tinha medo dele, e assim por diante, né? Em outro episódio, isso é uma discussão a respeito da necessidade da circuncisão dos gentios que se convertiam ao cristianismo, né? Ele foi muito incisivo com Pedro. Pedro ficava meio na moita, não respondia, ia na de Tiago. Tiago já tinha virado rabino, Tiago, nessa época, foi líder da primeira igreja de Jerusalém, a primeira igreja que foi fundada, né? Que virou uma sinagoga, né? E ele fala para Pedro: Pedro, está errado, porque nós temos que obrigar a fazer a circuncisão daqueles que se convertem, os pagãos que se convertem, né? Jesus dava liberdade para todo mundo, porque agora nós estamos impondo obrigatoriedade disso? E Pedro não responde. Pedro tem muito receio, porque Pedro estava numa saia justa do caramba. Ele tinha os judeus
os fariseus, os doutores da lei, que não viam a hora de colocar a mão em cima de todos os do caminho, e por outro lado tinha todos aqueles grupos de gentios, pagãos, que estavam se convertendo e estavam forçando a barra. Pô, por que cargas d'água eu tenho que seguir os preceitos de Moisés? Porque eu tenho que lavar a mão antes? Porque eu não posso comer junto dos pagãos? Porque eu não posso conversar com pagãos? Né? E Barnabé, ele fala assim, ele fica indignado, ele fala, como ousas, né? Fala para Paulo, como ousas agredir, né? Fala nesse tom com Pedro, que é o nosso líder, o discípulo direto de Jesus. Discípulo direto de Jesus. E Paulo não era a intenção de agredir, tanto que ele fala, não, eu não estou querendo agredir ninguém, ao contrário, eu estou querendo livrar Pedro das artimanhas farisaicas que estão acontecendo aqui dentro, né? Então não há realmente um desentendimento, há sim uma conversa muito oportuna de Paulo na época, para que não acontecesse que virasse uma seita judaica. Ninguém perguntou nada, mas eu vou explicar por quê, né? Eu fiz de propósito, queria saber se alguém ia me perguntar o que estava acontecendo, né? Quando Jesus, depois que Jesus passou 40 dias com os apóstolos e muitos discípulos, para restabelecer a fé, mostrar que na verdade a morte não existe, mas o grande objetivo de Jesus era restabelecer a fé, porque você imagina o que aconteceu com os apóstolos, né? Depois que Jesus foi crucificado. Tanto que o único que estava presente na crucificação era João. Todas as mulheres e João. Os homens são realmente corajosos. Todo mundo tinha se pinicado, exceto João, né? E as mulheres que estavam ao pé da cruz, né? E alguns discípulos. Nicodemos, depois ele pede o corpo de Jesus, é ele que enterra Jesus, né? Ele não chegou a enterrar, ele que coloca dentro de uma caverna e tampou a caverna com uma pedra. Depois que Jesus vem e aparece, recupera a fé. Fala, puxa, existe mesmo, né? Existe mesmo uma vida depois da morte, Jesus está vivo. E aí eles fizeram uma associação com o Antigo Testamento, porque está em Joel e está em Davi, que na verdade, e mais um que agora não lembro, que Jesus, que o Messias seria morto, ressuscitaria após o terceiro dia da mansão dos mortos. O que estava escrito no Antigo Testamento foi o que aconteceu com Jesus, provando que Jesus era Messias, porque estava lá escrito, com aqueles detalhes. Já tinha falado, já estava escrito que nasceria em Belém, e Jesus nasceu em Belém. Eu não vou falar reencarnar, porque ele não reencarnou, ele encarnou. Ele nunca esteve encarnado aqui, né? E a despeito do Ramatiz, que ele disse que tinha vindo uma vez antes, né? Mas nunca esteve antes. Como espírito, sim, mas não como vestindo um corpo físico. E isso restabeleceu a fé. Aí Jesus vai embora, vai para o mundo que ele se encontra, o mundo dele, né? O mundo espiritual, o mundo puro. E a primeira coisa que deliberaram Tiago, João e Pedro, na verdade foi Tiago, Pedro e João, foi fundar a casa do caminho, que depois o Divaldo chamou de mansão do caminho, que é realmente uma mansão. Não sei se você já tiver a oportunidade de visitar a obra de Divaldo, é uma coisa fenomenal aquilo, uma coisa fenomenal mesmo. Só ele, registrado, tem mais de 3.000 filhos adotivos. A gente vê o palestrante, o orador, que não era um palestrante, ele era um orador, né? Mas a obra dele é gigantesca, gigantesca. Muitos centros espíritas existem hoje
porque foram sustentados com as obras de Divaldo. Divaldo entregava, a obra é tua. A creche Amália Rodrigues de Santo André é uma, Joana de Ângeles na Barra da Tijuca é outra, né? O seja, exatamente. Agora me fugiu o nome, Perdigão, um senhor de 80 anos, que ele é líder de 14 centros espíritas no Rio de Janeiro. Aliás, 13, e um em Caraguá e o outro em Portugal. E esta também acabava recebendo donativos de Divaldo para seguir. Mas voltando. Então, Tiago se opõe. Tiago fala, não, eu quero montar a primeira igreja, que era a primeira igreja de Jerusalém, né? Tiago tinha esses negócios, ele era um rabino, na verdade, né? Mais do que qualquer outra coisa. E Pedro se opõe e fala, não, vamos montar a Casa do Caminho. A Casa do Caminho, segundo Emmanuel, é considerada a primeira instituição de caridade conhecida na humanidade terrestre. Depois é que veio a igreja de Tiago, que foi o líder Tiago, né? Pedro, os católicos dizem que é Papa, mas o primeiro líder, na verdade, de uma igreja foi Tiago, né? Tiago, o menor, Tiago, filho de Alfeu, né? Como a gente conhece no Evangelho. E Pedro e João tinham entendido a mensagem de Jesus. Jesus não falou para montar nenhuma igreja. Jesus falou em caridade, 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 caridade. E é por isso que Pedro e João tomam a decisão de montar uma instituição paupérrima para atender órfãos, idosos que ficavam jogados pela rua, doentes. Estevão foi um doente atendido pela Casa do Caminho, né? E começou com uma casa que foi doada. Não se sabe se a casa foi doada ou o terreno, e a casa foi construída, viu? Não se sabe se alguém construiu ou já estava construído. Foi Barnabé. Barnabé vendeu um terreno e deu dinheiro para que fundassem a Casa do Caminho. Só nós sabemos, porque só estão nos livros de espíritas. Está do Paulo, Estevão, Pedro e Roque Jacinto e assim por diante. Só nós sabemos disso. A Igreja Católica não tem a mínima ideia dessas informações. E logo em seguida, o Tiago ele monta a igreja do lado e começa a transformá-la exatamente numa sinagoga aos poucos. Quando Paulo volta de uma segunda viagem para rever Pedro, já alguns anos depois, ele já viu tudo torto. A igreja era casa e do lado, numa casinha paupérrima, estava lá a Casa do Caminho. E tinha altar. O próprio Tiago, ele se vestia como se fosse um rabino, como se fosse um doutor da igreja, né? Alguma coisa assim, doutor da lei, né? Como se fosse um escriba. O escriba é o doutor da lei, né? Inclusive, foi por isso que o Paulo percebe que tem alguma coisa errada acontecendo aí, e muito grave, né? Então, essa desinteligência é porque Tiago estava transformando o cristianismo numa seita judaica. Falava da forma como os judeus falavam, os fariseus e os escribas, e os anciões também, né? Falavam, e já tinha introduzido práticas que eram da sinagoga. Pedro via tudo isso, mas ele ficava numa saia justa. Por quê? Porque isso, por um lado, se Tiago errou, por outro lado, isso permitia que eles sobrevivessem. Porque se eles realmente tivessem adotado o comportamento e continuado com o comportamento de Jesus, tinham sido destruídos pelos fariseus e pelos doutores da lei. E dessa forma, fala, não, uma sinagoga, não tem nenhum problema, segue em frente. Porque eles tinham decidido acabar com os do caminho. Da mesma forma, depois, como Roma quis acabar
com os cristãos. Então Pedro, ele ficava nessa saia justa. Ele tinha que se conformar e ao mesmo tempo fazer com que a coisa andasse. Paulo, numa das cartas, aí é Gálatas, fala que se deve a Pedro a Paulo que fala, se deve a Pedro a consolidação do movimento cristão. Já era cristianismo nessa época, né? 55, no ano de 55, se deve a Pedro, o apóstolo dos circuncidados. Quem são os circuncidados? Os judeus. E ele comenta também que ele recebeu a informação da espiritualidade, ele achava que era Jesus, na verdade era Estevão, que era o mentor de Paulo, né? Que ele iria fazer esse trabalho de divulgação da Boa Nova junto aos gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não eram judeus. Os pagãos, por exemplo, não eram judeus. Os pagãos ficavam em Roma, ficavam em todo o Império Romano, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que Pedro, que tinha sido, entre aspas, covarde, quando na realidade ele estava naquela casa do sumo sacerdote, quando estava sendo julgado Jesus, quando foram buscar em Getsemane, foram buscar Jesus, os soldados levaram até o Caifás, até o sumo sacerdote, que era Ana, na verdade. Caifás também foi, naquela época, Ana. Ele estava sendo julgado e Pedro foi. Ele estava no pátio interno da casa, e estava lá se aquecendo. Eu nunca consegui imaginar a Palestina com frio, mas ele estava se aquecendo porque estava frio, né? E é na Judéia, não é nem em cima, é na Judéia, né? E chega a serva do sumo sacerdote e fala: mas você também é seguidor de Jesus? E ele nega. Aí ouvi-se o primeiro canto do galo. Aí ele vai para o pátio externo, falou: aqui está perigoso, eu fico aqui. Vai para o pátio externo e a serva vai para o pátio externo e fala: você é seguidor de Jesus, eu te reconheço. Aí os outros começaram assim: eu conheço ele também, é Galileu, coisa e tal, né? E ele nega 2 vezes. E depois continua falando que ele é. Aí ele jura que não conhece esse homem. E o galo canta pela 3ª vez. Segunda vez. Antes que o galo cante, depois que o galo cantar 2 vezes, antes disso terá me negado 3 vezes. Logo depois que Jesus vai embora, temos o episódio da festa de... Alguém lembra? Deu um branco agora. Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa, né? Pentecostes. E em Pentecostes, ele converte 3.000 judeus. 3.000 judeus são convertidos. Porque em Pentecostes, de acordo com o que inclusive estava escrito no Antigo Testamento, Deus fala que iria fazer com que todos os filhos e filhas profetizassem, que os velhos sonhassem e que os novos tivessem profecias, né? Mediúnico. Pentecostes teve aquele episódio do grande barulho e aquelas chamas que vieram como se fossem pombas e vieram em cima da cabeça de vários discípulos do movimento, e eles começaram a falar em várias línguas. Porque os judeus, na verdade, assim como hoje, havia muito mais judeu fora da Palestina do que dentro da Palestina. E quando tinham as festas, eles vinham para as festas, eram obrigados a vir para a festa. Então tinham medas, tinham cretenses, tinham do Egito, tinham da Capadócia, tinham de todo mundo, e eles falavam a sua língua, não falavam o hebreu, né? Eles falavam, talvez seja o meu, que ontem eu deixei ligado. E aí o pessoal ficou impressionadíssimo, nessa 3.000 se convertem. Mas alguns começaram a ridicularizar, disseram que estavam tomados de mosto, tinham tomado mosto,
né? E Pedro levanta, imagina, agora Pedro levanta, enfrenta uma turma de mais de 3.000 e fala, como é possível? Eles não estão bêbados. O mosto era um vinho novo, meio adocicado, né? Aquele mesmo mosto que a gente tem na fermentação alcoólica, que ele tem na fermentação da uva, né? E ele fala sobre as profecias, que tudo tinha se realizado, mostra, faz as comparações, e 3.000 seguidores acabaram acompanhando Pedro. E temos também uma outra passagem que ele mostra uma coragem danada, que eles eram judeus, todos eles eram judeus, e iam para o templo rezar, fazer suas orações, né? Jesus não tinha fundado o cristianismo, Jesus era judeu, ele ia na sinagoga. Jesus não é que montou agora que somos cristãos, né? Não, ele era judeu, ele só não aceitava todos aqueles preceitos de Moisés. Eu não vim acabar com a lei, eu ratifico que o que vale é a lei, que são os 10 mandamentos, e os profetas, que ele comenta, né? Quando ele fala que o único mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Isso contém a lei e os profetas. Então ele fala, os 10 mandamentos são para ser seguidos, e o que os profetas trouxeram é para ser seguido, né? Porque inclusive os profetas eram de quem? Médium de quem? De Jesus e sua falange, que Jesus é que passava tudo desde o princípio dos tempos aqui. Ele já era governador desde que se formou o planeta, né? Então quando a gente fala profecia, quem é que é profecia? Foi o Espírito da falange de Jesus que passava para Isaías, para todos esses profetas, né? E contém os profetas, né? E ele foi rezar, era 3 horas da tarde, era a 9ª hora, dentro do sistema que era adotado. O dia começava às 6 da manhã, 9ª hora, você faz as contas, deu 15 horas, né? E ele está entrando pela porta formosa do grande templo, e tem um coxo. Aquele coxo todo dia era levado lá para esmolar, para conseguir esmolas. Ninguém fala se o outro estava tirando vantagem do coxo, mas o coxo estava lá tirando, que nem hoje acontece em São Paulo, né? Vive meio metadamente daqui, né? Quantas vezes você viu garotada lá pedindo esmola e o gigolô lá no fundo cuidando? E eu vi uma vez o gigolô batendo na criança porque ela não tinha conseguido nada. Eu passei a dar esmola para as crianças ali em Moema por causa disso, para que elas não apanhassem. Para você ver, a gente não sabe quem está por detrás de tudo isso, né? E o coxo pede esmolas, está João e está Pedro. E Pedro fala assim, eu não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta-te em nome de Jesus. E ele se levanta. Você imagina o escarcéu que foi ali, né? O pessoal ficou todo assombrado, todo assombrado. Nós estamos falando de 5.000 pessoas, todas assombradas. E aí vieram prender todos os discípulos, os fariseus, os anciões, os doutores da lei, não queriam, na realidade, que isso acontecesse, né? Estava tirando a boquinha deles. E aí prenderam todos, né? O covarde do Pedro colocou o dedo na cara do sumo sacerdote. Falou assim, como? Não fui eu que matei, que eu curei no coxo. Esse foi o Jesus que vocês crucificaram e que se encontra na Bíblia, no Antigo Testamento. Aquele que, de acordo com os profetas, ressuscitaria no 3º dia dentre os mortos e seria visto. Sem poder. Olha a coragem do cara fazer isso com os sumos sacerdotes. Ficou tão atordido o grupo do sumo sacerdote e os escribas que estavam lá, que eles não fizeram nada. Libertaram Pedro e todos os apóstolos, porque eles ficaram com medo. 5.000 pessoas tinham visto o que ia acontecer e ficaram assombrados. E também falaram assim, como é que um pescador
ignorante, que não sabe escrever, fala tudo isso, né? E liberta. Só que diz: tu não poderás abrir a boca, pode sair, mas não abrirás a boca. E ele de novo chega, ele não colocou o dedo, mas é como se colocasse o dedo e fala assim: isso é injusto, porque eu vou negar de falar aquilo que eu sei, né? Ele sai, depois eles são libertados, nem foram açoitados. É a primeira vez que não foram açoitados, porque depois foram açoitados várias vezes. Ele volta para falar com um grupo de 5.000 e fala tudo de novo, Já temos 8.000 praticamente em 20 dias. 8.000 conversões em 20 dias após a ascensão de Jesus. E Pedro, ele não ficava na igreja, ele não ia para a igreja de Tiago, embora ele fosse responsável também, porque ele era o líder do movimento. Ele estava o tempo todo cuidando dos pobres, dos doentes, o tempo todo. Tanto que Paulo, numa outra carta, diz que ele é o próprio símbolo da caridade, Pedro. O próprio símbolo da caridade, que ele só faz caridade. Outra coisa que os católicos não sabem, mas os judeus, quando Paulo chama Pedro em Roma, Pedro vai. Em Roma, o líder continua sendo Paulo, até que ele foi decapitado, e depois ele assume a liderança. Não porque ele queria, porque na verdade ele queria ir embora, ele não queria nem ficar lá, né? Mas Lucas pede para que ele assuma a liderança, e ele volta e ele é o líder. Sabe o que Pedro fez? Quem foi em Roma já deve ter ouvido falar daquele bairro Esquilino. Esquilino é um dos bairros que ficou famoso graças a Emmanuel, porque conta que foi, primeiro, o bairro mais destruído pelo incêndio de Nero, e depois todos os imperadores, senadores, quando voltavam para seus resgates e suas expiações, ficavam no Esquilino, que era um bairro extremamente pobre. Então todos aqueles chaguentos que se encontravam lá, que eram menos do que miseráveis, né, repletos de chagas, eram pessoas que tinham abusado do poder. Então, diz que o que é que o Pedro faz? Ele funda uma versão da Casa do Caminho em Roma, uma nova versão. Para o quê? Para ajudar os órfãos, as viúvas e os velhos de todos aqueles que estavam sendo trucidados nas arenas. E Lucas comenta de que logo que aconteceu o que aconteceu com Paulo, foram procurar, muitas pessoas, muitos discípulos foram procurar Pedro, porque estavam desesperados, estavam perdidos, não sabiam o que viria pela frente, né? E Lucas fala para uma das pessoas, ele muito provavelmente está lá nas catacumbas, em busca, não de notícias daqueles que foram trucidados nas arenas, e sim em busca dos órfãos, que fugiram e estão perdidos e não têm absolutamente nada. E Lucas comenta também que Pedro passava, apesar de ter mais de 60 anos, ele passava praticamente o dia catando comidas, roupas, remédios, as ervas, muitas vezes no campo, para ajudar essas famílias de desvalidos que ele ajudava. Olha que coisa. E ele desencarna praticamente com minha idade, né? Quando ele foi crucificado de ponta cabeça, né? Na colina do Vaticano. Não existem mais colinas lá, eram 7 colinas, todas elas foram plainadas pelo Império Romano, né? Mas continuam os locais. Você tem os locais em que mostram onde ficava a colina do Vaticano. E foi lá que ele foi crucificado. E ele fala: eu não quero ser crucificado que nem Jesus, porque eu não tenho esse direito. E ele quis ser crucificado de cabeça para baixo, tanto que a
cruz foi colocada. Eu não sei se vocês gostam, mas o Caravaggio tem uma das pinturas mais lindas que eu já vi de Pedro, que é na verdade capa do outro livro. Eu não trouxe ele aqui porque acabou, mas é a capa do outro livro. E ele desencarna dessa forma. Não sei que horas são, não acompanhei. Eu tenho que fazer, inclusive, como se diz, minha cirurgia de cataratas agora em fevereiro. Ficar velho é uma desgraça. Catarata, você acredita num negócio desse? Né? Olha, eu só quero 5 minutos com o cara que inventou essa história da melhor idade. Vou comprar os 6 meses, mas eu tive satisfação. Na minha visão, é um jovem arrogante que fez geriatria como especialização. Obrigado. Antes da gente fazer a nossa prece de encerramento, hoje a Laura está aqui com a gente, a Dona Laura, em nome delas. A gente quer agradecer, né, Dona Laura, esse ano maravilhoso, né? Todo mundo junto, agradecer todos os trabalhadores da casa, agradecer todos os assistidos. Todo mundo é super importante, cada um de nós é uma coisinha, mas juntos todos nós somos mais fortes. Você quer falar alguma coisa, Ney, também? Obrigada, só agradecer a todos, a colaboração de todos durante o ano, desejar um ano maravilhoso, o de 2026, e que, se Deus quiser, estejamos todos juntos, né? Agora nesse novo ciclo. Valeu, gente, por tudo, muito obrigada, tá? Que bom. Na hora, a senhora quer falar alguma coisa? Só gratidão. Só gratidão, né? Sandrinha, você faz a prece de encerramento hoje? Não. Primeiramente, agradecendo muito a Deus por tudo que recebemos, por todas as bênçãos que foram derramadas sobre nós, e pedindo a Ele que sempre esteja conosco, principalmente seu Filho Jesus, que abençoe muito o nosso caminho, que sempre esteja ao nosso lado, nos pegando pela mão, nos conduzindo pelo caminho da fé, da construção de um mundo melhor, de um homem novo, trilhando o caminho do nosso Mestre Jesus. Agradecemos muito aos mentores também da nossa casa, a espiritualidade do bem, que sempre nos dá a nossa sustentação no nosso novo caminho. Que Deus e Jesus, Maria de Nazaré, nossa mãe querida, nos cubra sempre com seu manto sagrado, diminuindo um pouco nossas aflições, corrigindo sempre a nossa rota, para que estejamos sempre firmes e fortes num bom caminho. E agradecemos muito ao nosso Centro de Bênção, que é sempre uma bênção na nossa vida. Agradecendo a espiritualidade do bem e as fraternidades queridas, que sempre estão conosco também nos trabalhos. E assim, dizemos graças a Deus.